passar a palavra para o nosso regente, o professor Wilson, que vai explicar como vai ser a dinâmica de cantos no culto de hoje. Bom dia. Bom dia. Quando pensamos nesse culto pelo dia da reforma, escolhemos hinos que vão ser cantados da origem do luteranismo do século XVI e começo do século XVII e alguns bem atuais. Então, nós pulamos cerca de 350 a 400 anos na história, buscamos músicas do início e atuais da Igreja Luterana, das músicas da Igreja Luterana. Essa primeira música que cantamos, Dai Graças, o autor é Martin Rinkart. Ele foi clérigo e ministro. O que é um ministro? O que compõe hinos. Compor hinos não significa melodia, mas também poemas, textos para esses hinos. Ele recebeu uma bolsa de estudos como aluno e corista na escola de St. Thomas ou St. Tomé em Leipzig. Foi a mesma igreja que Bach foi organista e na escola de música de lá. Recebendo sólida formação musical e humanística, o qual o capacitou para entrar na Universidade de Leipzig como estudante em teologia. Rinkart viveu em Eisenach, a cidade onde Lutero nasceu, e que, sem dúvida, colaboraram para que ele amasse o reformador, vivendo lá. Rinkart escreveu um ciclo de 7 peças teatrais sobre certas passagens da vida de Lutero e sobre a história da reforma, para com elas fortalecer a fé de seus contemporâneos. E ele é mais conhecido pelo hino Nundanket Allegot, que foi escrito por volta de 1636, exatamente o que acabamos de cantar no início desse culto. Obrigado, Wilson. Para cada um dos cantos principais da reforma que vamos cantar, vai ter uma breve explicação do histórico do artista e também da música. Eu quero acolher vocês com muita alegria nesta manhã em que celebramos o 21º domingo após Pentecostes, e também para nós é a celebração festiva do aniversário de 508 anos da Reforma Luterana, Reforma Protestante. Por isso nós estamos hoje com os paramentos vermelhos. Isso significa que a igreja está em festa. Neste culto de hoje também nos lembramos da data, celebramos a memória dos finados. Então, no momento de oração, teremos a oportunidade de compartilhar a memória daquelas pessoas que já se foram e da qual nós sentimos saudade. Quero acolher vocês neste culto de hoje com as palavras de Isaías, capítulo 25, versículo 9, que dizem: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a esperança nele e Ele nos salvou. Essa frase é a conclusão do momento em que o profeta Isaías, como que será este banquete no final dos tempos, quando nós nos reuniremos em torno da mesa que o próprio Deus prepara para nós. E aqui ele afirma que naquele momento a nossa fé e a nossa esperança será confirmada. O que hoje nos anima e nos ajuda a perseverar nos momentos de dúvida, nos momentos de fraqueza, quando nós sentimos que a nossa fé enfraquece e quase tropeça diante dos desafios da vida, nós somos lembrados pelo profeta Isaías de que naquele dia final, naquela grande celebração, nós seremos lembradas e lembrados de que pusemos a esperança em Deus e Ele, enfim, nos salvou. Se eu quero convidar quem puder ficar em pé para dizer que nós estamos reunidas e reunidos
reunidos a celebrar culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor. Vamos confessar os nossos pecados. Oremos. Deus de graça e misericórdia, nós te agradecemos porque podemos chegar em tua presença, nos despir da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância e reconhecer diante de ti que somos pessoas fracas, somos pessoas frágeis, precisamos da tua misericórdia e da tua graça. Assim nós trazemos e colocamos diante de ti o fardo da nossa culpa, o peso do nosso arrependimento, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas que sobrecarregam o nosso coração. E te pedimos, perdoa-nos e pelo teu amor, alivia o peso do nosso coração, nos dá vida nova e a chance de vivermos como pessoas reconciliadas contigo, com toda a forma de vida, com todas as pessoas. Perdoa-nos quando falhamos nas nossas relações, no cuidado com a nossa própria vida, quando afastamos as pessoas que amamos e que nos amam, quando não conseguimos viver em paz reconciliada, em relações de harmonia, na nossa família, na nossa comunidade. Perdoa-nos, amado Deus, quando nós fazemos parte de uma engrenagem social que produz tanta desigualdade, injustiça, baseada em corrupção, em violência, ódio e intolerância. Dá que pelo teu perdão nós possamos ser agentes de transformação da vida, da realidade em que estamos, promovendo paz, justiça, amorosidade e reconciliação com toda a tua criação e entre nós. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que por nós morreu na cruz. Amém. Podem se sentar. Nós vamos cantar o hino número 33, Vaso Novo. Tem uma reflexão que eu gosto de fazer sobre este momento da liturgia, que nós chamamos hoje na Igreja Luterana de anúncio da graça. Há algum tempo atrás,
se falava em absolvição dos pecados. E existiu uma diferença entre a absolvição dos pecados e anúncio da graça. Essa perspectiva de que é necessário que a gente faça algo para que então alguém possa nos conceder o perdão dos pecados é, em alguma medida, baseado numa compreensão de que Deus nos perdoa se. Deus nos perdoa se e quando? Quando o ministro absolve. Quando eu faço tais coisas. Mas a verdade é que nossa concepção mudou porque compreendemos que o perdão já foi concedido. O perdão, ele já está sacramentado na cruz. E a nossa tarefa no mundo como igreja não é reter aquilo que Deus fez por nós na cruz. A tarefa de um ministro e de cada qual de nós aqui é anunciar uns aos outros o perdão que já nos foi concedido. É a partir do perdão que já nos foi concedido que nós podemos viver uma vida reconciliada e abraçar o convite de paz que Deus nos faz em Jesus Cristo. Assim, novamente, hoje eu venho lembrar vocês que trazem as suas mágoas, o fardo das culpas, o peso dos ressentimentos diante de Deus, que vocês já foram perdoados e perdoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agora podemos então celebrar entre nós a paz que Jesus Cristo nos concedeu e nos oferta e a qual Ele nos convida para vivermos entre nós e com todo o mundo. Assim nós vamos cantar o hino 263, paz de Cristo, enquanto podemos nos levantar e nos saudar mutuamente com um abraço, um aperto de mão, desejando que a paz de Cristo esteja entre nós. Oremos. Que bom, amado Deus, que podemos chegar diante da Tua presença, quando viemos agradecer pela nossa vida, agradecer pelo dia de hoje,
agradecer pela história e pelo legado da reforma que cultivamos e carregamos conosco até hoje. Te agradecer pelas bênçãos incontáveis que nos concedes pelo teu amor. E quando chegamos diante de ti, temos a oportunidade de descansar nas tuas mãos, de permitir que o teu amor e tua graça transformem a nossa vida, permitir que a tua paz oriente os nossos caminhos quando saímos daqui e anunciamos o teu amor ao mundo. Hoje, quando ouvimos a tua palavra, nós te pedimos, abre as nossas mentes e os nossos corações para que o teu convite de liberdade transforme a nossa forma de ver a vida, de viver a nossa fé. E quando celebramos em torno da mesa a comunhão entre nós e contigo, que o teu amor possa edificar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e nos conduzir pelo mundo, na nossa vida, como pessoas que caminham peregrinas deste mundo, o caminho da paz, do amor e da justiça ao qual tu nos convidas. Isso é o que nós te pedimos, pelo que também te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito vive e reina agora e sempre. Amém. Ficamos ainda em pé, porque agora vamos cantar o hino 188 e aclamar a leitura do Evangelho de hoje. 188, aleluia. Eu quero ver todo mundo sorrindo, hein? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 até 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 até 19. E para quem acompanha na Bíblia Grande, está na página 1145. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. E ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9?
porque somente este estrangeiro voltou para louvar Jesus, para louvar a Deus. Jesus disse: ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Até aqui. Obrigado, Dulce. Bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Podem se sentar. Nós vamos ouvir agora o coro, cantando 481, Deus é Castelo Forte. Deus é Castelo Forte. Ele a gente sempre acha que ele é composto por Martin Luther. Não, ele possivelmente foi composto por Johann Walter, que foi o grande musicista, amigo de Lutero, e trabalhou com ele na Reforma, né? Mas é atribuído a Lutero. Martin Lutero, desde essa época de estudante, era chamado por seus colegas de músicos e filósofos. Anos depois do início da Reforma, Lutero escreveu que estava à procura de poetas, e isso incluía musicistas, para escrever novas canções segundo o Evangelho, para compor cânticos espirituais, como dizia o apóstolo Paulo. Poetas e musicistas responderam logo ao chamado de Lutero, e centenas de hinos, salmos, canções e música instrumental surgiram desde então, espalhando as ideias da Reforma em todos os níveis da sociedade. A música tornou os ensinamentos de Lutero acessíveis, reafirmou a mensagem da Reforma e proporcionou um senso de comunidade e resistência. A música sustentou a Reforma como nenhum outro meio de divulgação, escrito ou falado. Isso porque as melodias dão asas às palavras e têm a força de tornar familiar um texto e ainda facilitam a memorização de sua mensagem. Garanto que vocês devem ter muitas músicas que lembram do texto a partir da melodia. Então tem um poder muito forte de memorizar os textos. Cantando em conjunto e ouvindo a própria voz, a comunidade formou a identidade e transformou a música em um vigoroso símbolo da Igreja Luterana e de sua teologia. Esta é a moldura na qual está inserida a produção musical de musicista e luteranos e luteranas nesses 508 anos, e é a chave teológico-musical para a sua praxis e criação. Nós temos duas versões do Castelo Forte no nosso livro de canto, o 481 e o 482. Você pode ver que é o mesmo texto. Nós vamos cantar a versão do 481, vocês podem seguir conosco, o texto é o mesmo, só que a escrita do número 481 é uma escrita mais fiel à época de Lutero, onde se segue muito a respiração humana, com respirações no meio das frases. O 482 é muito mais uma escrita do século XVIII, mais métrica, mais compasso, mais isso. Isso não existia na época da Reforma. Então, cantem conosco, seguindo a respiração e cantando a poesia. É muito rico.
Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus o Nazareno, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todas e todos vocês. Santas irmãs e santos irmãos em Cristo, a liberdade é fazer aquilo que não se quer. A liberdade é fazer aquilo que não se quer. Esta é uma frase de Immanuel Kant, importante filósofo alemão que viveu na metade final do século XVIII. Kant criticava a racionalidade do seu tempo, mas a sua frase nos ajuda a pensar muito sobre o que vivemos hoje. Liberdade é uma das noções mais exploradas em nosso tempo. Um ideal de vida. Muitas formas ideológicas do nosso tempo partem da noção superficial e distorcida de liberdade. Nossa cultura idealiza a liberdade como se fosse uma completa independência em relação às outras pessoas e ao mundo. Para o nosso tempo, liberdade é fazer o que eu quero, sem que ninguém estabeleça censuras e limites, nem outras pessoas, nem o Estado, nem a Igreja. Ser livre é, hoje em dia, nos diria Immanuel Kant, a servidão à vontade do indivíduo. Por isso, para o autor, liberdade verdadeira só existe quando nós somos capazes de abrir mão da servidão da nossa própria vontade, dos nossos desejos. A noção de liberdade que temos hoje é uma forma enganadora e disfarçada de escravidão. Queremos ser livres para dizermos o que quisermos, ainda que com isso possamos incorrer em crimes. Queremos ser livres para consumir o quanto quisermos, mesmo que isso esteja destruindo o nosso planeta. Queremos ser livres em relação às outras pessoas. Queremos ser livres para sermos os mais novos bilionários, enquanto tantas padecem na fome. Livres para difamar, para mentir, livres de qualquer forma de responsabilização para podermos viver de forma egoísta e hedonista. Nossa cultura, que proclama a liberdade como um valor inegociável, na verdade, vive cativa e escrava dos próprios desejos, incapaz de conscientemente decidir pelo que é melhor de um ponto de vista ético. Interessante o fato de que Immanuel Kant é justamente um filósofo luterano. Pois que para Lutero o tema da liberdade também era fundamental. Um dos principais livros da Reforma, Von der Freiheit eines christlichen Menschen, este aqui, da liberdade cristã, um livretinho escrito em 1520, pouco antes de Lutero ser convocado à Dieta de Worms, onde foi excomungado pela Igreja Romana e proscrito pelo Império. As ideias deste pequeno livreto de 48 páginas constituem, em minha opinião, o núcleo da teologia luterana, da sua doutrina da justificação por graça e fé.
Lutero apresenta já no primeiro parágrafo a ideia central de liberdade cristã. Assim ele diz: para conhecermos a fundo o que seja um cristão e sabermos em que consiste a liberdade que Cristo para ele adquiriu e ofertou, quero frisar duas frases. Primeiro, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. E a segunda, um cristão é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Estas duas frases, diz Lutero, se encontram claramente em São Paulo, 1 Coríntios 9, versículo 19, porque sendo livres de todos, fiz-me escravo de todos. E adiante em Romanos capítulo 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Esta ideia principal que Lutero apresenta é um paradoxo. Lá vem o pastor com palavra difícil. Paradoxo é uma aparente contradição insuperável entre duas verdades. Ou seja, Lutero diz: uma pessoa cristã é livre sobre todas as coisas e não está sujeita a ninguém pela sua fé. Mas ao mesmo tempo, a pessoa cristã é servidora de todas as coisas e está sujeita a todas as pessoas pelo amor. Ou seja, a pessoa cristã é livre e serva ao mesmo tempo. Livre pela fé, serva pelo amor. Algo parecido com a proposição ética de Immanuel Kant. E eu penso que esta mensagem era, na época de Lutero, e continua sendo absolutamente revolucionária para o nosso tempo, em que a noção de liberdade foi tão banalizada, sobretudo no âmbito da fé. Vamos tentar entender o que significa este paradoxo, estas duas afirmações aparentemente contraditórias de Lutero sobre a liberdade cristã. Como vocês sabem, na época da Reforma, a Igreja Católica Romana cobrava indulgências dos fiéis. As pessoas podiam comprar papéis assinados pelo Papa que atribuíam e garantiam o perdão dos pecados e, portanto, a salvação para a vida eterna. As pessoas, inclusive, compravam indulgências para as pessoas que já haviam morrido, porque entendiam que estavam no limbo e necessitavam a purificação dos seus pecados pela indulgência comprada pelas pessoas vivas, para que pudessem então subir ao reino dos céus. Mas indulgências não eram as únicas práticas capazes de purificar uma pessoa. Acreditava-se, e ainda se acredita hoje, que ao fazermos boas obras, como dizia Lutero, ou fazermos boas ações, caridade, as pessoas conquistavam a boa vontade de Deus. Ou seja, ser bondoso, fazer coisas boas, cuidar e servir as outras pessoas, oferecer dinheiro à igreja ou aos pobres, era um tipo de sacrifício que se oferecia, na verdade, a Deus, para que
Deus reconhecesse os méritos das nossas ações e nos concedesse então a sua graça, o seu amor e a sua salvação. Para Lutero, não havia nada mais ofensivo a Deus do que esta crença, pois esta crença invalidava completamente aquilo que Cristo fez pelo mundo e pela humanidade na cruz, uma vez que a sua morte não seria mais suficiente para nos justificar diante de Deus. Era necessário oferecer, era necessário ofertar algo mais para que nós pudéssemos dispor daquilo que Cristo fez na cruz. Esta concepção transforma a graça de Deus em mérito humano. E nós podemos nos enganar ainda hoje a ponto de pensarmos que nós somos salvos por Deus porque nós somos pessoas boas, porque cumprimos as leis religiosas, porque somos bons religiosos, viemos à igreja. Nada mais comum de se ouvir em muitas igrejas por aí é aquela famosa frase que talvez vocês já tenham escutado: veja o que Deus fez por você na cruz. O que você está fazendo por Ele? Não sei se alguém já ouviu essa frase, eu já ouvi algumas vezes. Para Lutero, a salvação ou a justificação são oferecidas por graça e recebidas por nós, mediante a nossa fé. Foi isso que ele descobriu ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17, e que se tornou a mensagem principal por detrás das 95 teses que ele pregou na igreja de Wittenberg. Diz assim o texto de Romanos: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Ou seja, nós somos justificados por Deus, perdoados e salvos pela graça de Deus. Quer dizer, de graça, sem condições prévias. Não precisamos fazer nada para isso, nem orar, nem vir à igreja, nem sermos boas pessoas, nem fazermos boas ações ou caridade. Não precisamos dar dinheiro para a igreja, nem para as pessoas pobres, nem ofertas, nem contribuição. Não precisamos atuar nos projetos sociais da comunidade, nem nos trabalhos da igreja. Vir à igreja não é nenhuma forma de sacrifício ou forma de agradar a Deus. Vir à igreja é apenas um meio através do qual nós podemos ouvir e celebrar com gratidão este anúncio: somos salvos e justificados por graça. Ouvir a palavra de Deus é uma forma de sermos lembrados e lembradas de que no batismo nós recebemos plenamente a sua graça e de forma completa, que somos convidadas e convidados a viver em fé e confiança. A cruz de Cristo já nos concedeu tudo o que precisamos. Portanto, fazer algo de bom, sacrifícios ou ofertas, pensando que assim nós conquistamos a graça de Deus, é uma ofensa a Deus,
mostra a mediocridade da nossa fé e a nossa falta de confiança naquilo que Cristo fez por nós. Para Lutero, melhor é fazer absolutamente nada do que nos enganarmos pensando que nossas boas obras, nossas boas ações têm alguma serventia para Deus ou nos fornecem algum tipo de mérito diante dele. Esta mensagem é o centro da nossa fé. É um desafio radical em relação à lógica do mundo. Pela fé, nós somos realmente livres. Não precisamos prosperar, não precisamos consumir nada, nem mostrar o que nós consumimos, não precisamos nos justificar pelo trabalho, não precisamos ser bem-sucedidos nesta cultura meritocrata que coloca tanta pressão e demanda tanto dos nossos corpos. Não precisamos ser produtivos nem proativos, não precisamos viver de maneira considerada moralmente correta para as outras pessoas. Não precisamos aparecer como cidadãos de bem. Essa palavra que a gente gosta muito, né? Fulano é um cidadão de bem. Não precisamos nos sentir em dívida com Deus, porque toda a dívida já foi paga. Somos livres. Não estamos sujeitos a nada, nem a ninguém. E esta verdade só pode ser acolhida de forma passiva pela nossa fé. A verdadeira liberdade consiste em confiar em Deus e abrir mão de procurarmos viver de acordo com os nossos próprios méritos. Ótimo. Podem ir para casa. Podem voltar a viver as suas vidas agora sem culpa, sem se sentirem constrangidos a fazer nada. Se quiserem, nem precisam mais voltar à igreja, a não ser que vocês queiram ser lembradas e lembrados desta graça maravilhosa que nós recebemos. A não ser que vocês queiram agradecer a Deus e viver em comunhão com outras pessoas que entendem a vida e a fé desta mesma maneira. A comunhão das pessoas santas, santificadas pela graça de Deus, que vivem sua fé em liberdade e por isso podem viver em verdadeiro amor. E aqui chegamos à segunda afirmação de Lutero. A pessoa cristã é, pelo amor, servidora de todas as coisas e sujeita a todas as pessoas. A liberdade garantida pela fé não nos demanda fazermos nada. Por isso nós somos livres. O resultado desta liberdade só pode ser gratidão e amor. O reconhecimento de que meu Deus me ama, me liberta a viver e em tudo expressar a minha gratidão por seu amor pelo mundo e por mim. Amor não é dívida, não pode ser considerado uma moeda de troca. Senão não é amor, é barganha. Se eu faço algo de bom e espero um resultado positivo pela minha
para a minha vida, pelo que eu fiz, então o gesto já não é mais fruto de bondade, mas de auto-interesse, de autopromoção e de auto-justificação diante de Deus e das outras pessoas, e diante de mim. O amor não espera resultado. Ele é um transbordamento da minha vida em gratidão. Gestos de amor não têm lógica, não têm uma racionalidade, não atendem a uma finalidade. Reconhecer que eu sou livre, que sou pela minha fé inundado pelo amor de Deus manifesto em Jesus, é o princípio do nosso amor. A abertura à graça de Deus é o princípio da abertura graciosa ao mundo. A pessoa que é livre tudo faz em liberdade. A pessoa amada tudo que faz como resultado de amor. Amar é a forma de vida da pessoa cristã. Amar sem interesses, sem falsa hipocrisia. Vejam como sou uma pessoa bondosa. Vejam como eu trabalho duro pela igreja. Vejam como eu contribuo muito com a minha comunidade. Vejam como eu sou uma pessoa caridosa. Vejam como eu sou uma pessoa moralmente perfeita. Quantas pessoas não pensam isso? E mais, quantas falam isso sem o menor pudor? Apenas denunciam a sua própria vaidade, sua falta de confiança em Deus. Por fim, expressam a sua condição pecadora, pois querem se tornar justas diante de Deus e não estão dispostas a abraçar a sua graça de forma radical. Colocar-se a serviço por tudo e por todas as pessoas, sujeitar-se a tudo é, portanto, sinal de liberdade quando resulta da nossa fé. Quando nada espera em troca, quando entende que diante de Deus de nada vale. E aqui está este paradoxo. Quando nós agimos assim, permitimos que Deus mesmo seja o motivador dos nossos atos. Quando nos colocamos voluntariamente a serviço amoroso pelo mundo, sem nada esperar como recompensa, então é o próprio Deus que conduz a nossa ação amorosa. E pode Ele mesmo fazer uso e proveito de nós para aquilo que agrada a Ele. Como dizia Kant, a liberdade é fazer aquilo que não se quer. Não é uma afirmação de si, da minha vontade, da minha independência. Não é buscar proveito para mim próprio, pois entende que tudo eu já tenho, tudo eu já sou. Não há carência nem falta nenhuma em mim, pois eu sou aceito por Deus exatamente como eu sou. Portanto, qualquer coisa que eu venha a fazer na minha vida só pode ser uma boa obra, agradável a Deus, pois que é fruto e resultado do seu próprio amor pelo mundo e por mim. Para encaminhar ao fim a reflexão, talvez o grande exemplo desta liberdade seja justamente expresso no Evangelho de hoje. Todos os leprosos foram curados. 9 seguiram pelos seus próprios interesses. Foram viver o que achavam ser a sua nova liberdade. Buscaram o caminho que preferiam. Mas um deles, um samaritano, considerado impuro e pecador, este justamente voltou e agradeceu.
e colocou a sua vida em louvores à disposição daquele que gratuitamente lhe salvou. E Jesus complementou: vai, pois foste justificado pela minha graça e recebeste-a mediante a tua fé. A tua fé te permite viver como uma pessoa justa e livre no mundo. Nós podemos até imaginar, o texto não nos conta, como aquele homem veio a viver a sua vida depois daquele momento. Como ele se relacionou com o mundo e com as outras pessoas a partir do profundo reconhecimento da preciosidade daquilo que recebeu gratuitamente da parte de Jesus. Caras irmãs e caros irmãos, saiam daqui livres. Abracem a liberdade. A liberdade de saber que são pessoas amadas. A liberdade de saber que nada devem a Deus, nem às outras pessoas que estão ao seu lado, nem devem nada à igreja e nem devem nada a mim. E que esse profundo reconhecimento possa fazer com que vocês voltem, que vivam em gratidão e que possam ser instrumento desta graça e deste amor em todos os seus gestos e ações. Que das suas vidas livres possa brotar verdadeiro amor, que lhes conduza ao serviço e a entrega plena pelas pessoas e pelo mundo. E que possam ser lembradas e lembrados que tudo o que fizerem não vai render nada para vocês, porque já saberão que tudo o que precisam e podem receber da parte de Deus, já receberam e já podem desfrutar em plenitude de graça, em uma vida de gratidão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Enquanto o coro se coloca aqui em frente, eu peço à comunidade, a quem puder ficar em pé, para juntos proclamarmos a fé que nos une através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, Virgem nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. A próxima música que cantaremos, acho que a comunidade daqui conhece bastante, né? O compositor, digo porque a gente conhece, mas enfim, o compositor dela é Paulo Henrique Winterberg, e agora nós damos um salto para o século XXI das músicas luteranas. Paulo Winterberg, ele nasceu em 31 de outubro de 1980, filho de pastor luterano da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, bacharel em Comunicação Social pela UBRA Canoas e regência coral pela URGS. Ele hoje mora em Ontário, no Canadá, onde ele fez o seu mestrado lá e atua hoje lá ainda com crianças na área de educação musical infantil no Canadá. Essa música foi feita em comemoração aos 500 anos da Igreja Luterana, do luteranismo. A Igreja Luterana do Brasil soltou um concurso, lançou um concurso para a escolha do hino, que seria o hino dos 500 anos do Brasil. A Igreja Brasileira
luterana cantasse. E foi essa música ele compôs e foi premiada nesse concurso. Então, Meu Senhor, Tu Me Deste é a música escolhida pela Reforma e nós cantamos aqui várias vezes dos 500 anos. Então, cantem junto com o coro. O texto vai ser projetado ali. Meu Senhor, Tu Me Deste. E os textos que originam essa música são os textos que o pastor comentou na mensagem dele hoje. Vocês vão ver que o texto é um reforço da fala do nosso pastor. Nós agora queremos receber as ofertas do culto de hoje. As ofertas, de acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ESLB, hoje são dedicadas a
as comunidades locais. Por decisão do presbitério, as ofertas até o fim do ano, ofertas locais na comunidade de Tramandaí serão destinadas como forma de apoio às obras de melhoria no ponto de pregação em Pinhal, Balneário Pinhal. Que Deus abençoe todas as vossas dádivas. E eu acabei vendo aqui que eu pedi para o Cor sentar, mas vou pedir para o Cor voltar. Vão ficar bravos comigo agora. Mas é bom você se levar um pouquinho. Porque enquanto nós recebemos as ofertas, graciosamente a Oase hoje está aqui colaborando com o culto, para essa finalidade, também podemos receber as ofertas por meio virtual, através do Pix, que se encontra nos bancos ou lá atrás. Nós vamos ouvir então o Pai Nosso. Pai Nosso também é de um jovem compositor, estamos de novo no século XXI, na música luterana. Pai Nosso é mais universal, meio cristão. O Wellington Costa, compositor desse Pai Nosso, ele nasceu em 9 de janeiro de 1988, ou seja, tem 37 anos, em Irati, Paraná. Em 2014, ele começou a participar do coral Gaudiamus in Domino, sob a regência de João Wilson Faustini. João Wilson Faustini foi um grande músico da Igreja Evangélica Brasileira. Foi, na minha opinião, quem mais publicou música sacra no país, quem mais traduziu para o português música de outros idiomas. Ele faleceu em 2023 e deixou um legado muito grande na Igreja Evangélica brasileira. O Wellington Costa é um discípulo dele, resolveu morar com ele para trabalhar e aproveitar tudo que pudesse dele como seu professor e mestre. Ele participou ainda de 5 encontros da Soemos. Soemos é uma sociedade evangélica de música sacra com sua sede em São Paulo. Nós já fizemos aqui no Rio Grande do Sul um encontro, e acho que ele estava comigo nesse encontro, que foi a primeira audição desse Pai Nosso, né? Acho que fizemos esse encontro. Nós fizemos, eu estava regendo nesse encontro, professor de regência desse encontro, e foi a primeira vez que cantamos esse Pai Nosso. A gente tem esse orgulho desde lá, a gente vem cantando esse Pai Nosso com vocês. Wellington Costa, Pai Nosso. Obrigado e que Deus abençoe todas as vossas dádivas. Aproveito para pedir quem vai ajudar a preparar a mesa para a ceia, que possa depois já vir aqui. Venha o teu
Quero convidar a quem puder ficar em pé para um momento de oração eucarística. Oremos. Louvado sejas, Deus fiel, pelo pão e pelo fruto da videira, o qual temos trazido à tua mesa, fruto da tua bondade. Abençoa estes frutos para que se tornem parte do pão e do vinho que partilhamos enquanto comunidade. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, Deus eterno e todo-poderoso, que através de Jesus Cristo venceu a morte e abriu as portas para o Teu reino, que inicia já agora, mas que se completa na vida eterna que Tu nos concedes por amor. Por isso, com a Tua Igreja e os coros celestiais, louvamos e adoramos o Teu glorioso nome, cantando o hino 244, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Abençoou e deu aos seus discípulos e discípulas, dizendo: tomai e bebei entre todos, este é o meu sangue derramado para o perdão dos pecados, sangue da nova aliança. Tomai e bebei entre todos, e sempre que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Nós invocamos a presença do Santo Espírito em nosso momento de comunhão, cantando 250, envia teu Espírito, Senhor. Reúne-nos, amado Deus, com estas pessoas e tantas outras no entorno da mesa do banquete do Teu reino prometido e por Cristo já inaugurado.
Cantamos 256, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O pão o qual partimos é a comunhão no corpo de Cristo, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. A ceia que nós celebramos, ela não nos pertence, é o próprio Senhor que nos convida e que nos oferece do seu sangue e do seu corpo, juntos com o pão e com o fruto da videira. Por isso, nenhum filho ou filha de Deus é excluído deste convite maravilhoso. A ceia é presente de Deus para todas e todos nós, independente da nossa confissão de fé, da nossa pertencimento religioso. Vinde, pois, tudo está preparado, eis o Cordeiro de Deus. A comunidade pode fazer um semicírculo aqui na frente. Se ele não chegar a ser suficiente para todas as pessoas, a gente pode fazer uma segunda vez. Então, de forma que até aqui ao lado da cruz, indo lá na frente, e provavelmente precisaremos fazer 2 semicírculos para incluir todo mundo. Então, acho que a gente começa, o coro vai cantar enquanto nós temos a comunhão aqui. No primeiro lado de cá vem, a gente faz um semicírculo aqui na frente, e depois o lado de cá, o lado esquerdo, vem aqui na frente. Podem vir.
ficar em pé para o momento de oração, eucarística, após. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esta ceia em que nos ofereceste comida e bebida da tua salvação, que alimenta o nosso corpo, a nossa fé, nossa comunhão e a nossa esperança. Agradecemos-te pela tua comunidade, em especial por esta tua casa. Dá que possamos continuar vivenciando comunhão, amor, paz e reconciliação, recebendo tua palavra, teus sacramentos e vivendo na tua presença sempre que aqui nos reunimos e te invocamos. Amém. Podem se sentar. Momento de avisos. Eu quero começar com um aviso. Eu vou pedir para o Luciano depois ficar ali na frente com ele, para distribuir para a comunidade, que no próximo domingo a comunidade de Mariluz estará celebrando a quinta Kerbfest, que é esta comemoração que seja os 30 anos de aniversário da comunidade Trindade em Mariluz. E vocês que já conhecem, eu ainda não conheci, vocês sabem que o Kerb é um festão. Eles fazem uma festa para mais ou menos 400 pessoas. Eles fecham um lado da Avenida Paraguaçu, vão colocar tendas e tablado de madeira, vai ter churrasco de gado, de porco, de linguiça, galeto, vai ter chucrute alemão, uma festa tradicional, sobremesas, vai ter uma bandinha tocando, para quem gosta de dançar, uma bandinha alemã, tem chopp também. Eu já perguntei para ele se vai ter chopp sem álcool, mas se não tiver eu vou ter que tomar um bolinho só. Cada um pode aproveitar esse momento à sua maneira. É um momento festivo importante para a comunidade de Mariluz. Em virtude disso, nós estamos decidindo com o presbitério de que na semana que vem nós não teremos o culto aqui em Tramandaí, porque lá terá um culto mais cedo, será às 10 da manhã. Quem quiser vir no culto na semana que vem, nós vamos divulgar bastante no nosso grupo do WhatsApp, nas redes sociais. Vamos colocar um aviso aqui de que no domingo que vem o culto será unitário, conjunto, reunido de toda a nossa paróquia em Mariluz, ensejando então a celebração do 5º Kerbfest. Quem quiser comprar os seus cartões a R$50 por pessoa, pode falar conosco. O Henrique está aqui também, da comunidade de Mariluz. Tu tens? Eu tenho convites para vender. Que bom. Então a Celene também tem convites agora. É bom garantir, a gente não sabe como é que é, se não vai extrapolar o limite lá. Todas e todas são bem-vindos, que a gente possa colaborar com esta iniciativa da comunidade Trindade de Mariluz. Mais algum aviso por parte das diretorias, da paróquia, da comunidade, da OASE e demais grupos? Bom dia, comunidade. Só lembrando que a gente está organizando o nosso acampa dentro dos confirmandos e dos jovens da juventude. Vai ser dia 15 e 16 de novembro. Vai começar sábado à tarde. A gente tem toda a programação ao longo do dia, à noite. A gente dorme aqui no salão, e acaba no culto aqui com a comunidade. Então fica o convite dos jovens, quem quiser participar, a gente vai estar divulgando aí. Quem quiser ajudar também na organização, também são bem-vindos. Eu vi que tem a Manu aqui, tem o Davi, que eu provavelmente espero que talvez participem. Se sintam-se convidados. Então tá, obrigado. Obrigado, Henrique. É realmente um momento de vivência da espiritualidade, com a juventude, de dinâmicas, de brincadeiras. Talvez a gente assista um filme, pipoca de noite,
Espero que eles me deixem dormir. Já conhece essa história? Tragam os jovens para participar desse momento, acho que vai ser muito gratificante. Algum aviso? Sim, sábado de manhã nós temos a nossa feirinha de novo aqui. No próximo sábado. Próximo sábado de manhã. Então, todo segundo sábado do mês tem a feirinha da Oase aqui na frente. Já está virando sucesso na cidade. Aqui elas montam as bancas aqui, vendem artesanato, muita produção de biscoito, de guloseimas para o pessoal aproveitar o fim de semana. É sempre uma forma de colaborar com o trabalho da Oase, que vai se reverter em benefícios também para a comunidade. Inclusive hoje, hoje que nós estamos estreando, vocês devem ter percebido na entrada que nós estamos estreando um tapete de acolhida, de entrada na igreja, que a Oase está presenteando. Eu acho que eu fui o primeiro a pisar, hein? Fiquei até com medo, assim, bati os pés antes de pisar nele. Está ali o presente da Oase para a nossa comunidade. Eu sei que vocês têm 1000 planos, né? Querem trocar esse tapete aqui que já está rasgado, que está queimado aqui na frente, né? E é muito importante que a gente se envolva, apoie as iniciativas que a Oase sugere, né? A Oase propõe para a nossa comunidade. Nós, como comunidade, agradecemos pelo trabalho de vocês e pelos benefícios que dele resultam. Mais algum aviso? Se não, bom, tem os momentos dos aniversariantes. Tem gente que diz, pastor, o senhor não lembrou dos aniversariantes. Então eu pergunto se nós temos aniversariantes nesta semana, que celebraram na semana que passou, que celebrarão nesta próxima semana, ocasiões especiais, sim. Os meus meninos fizeram 28 anos, dia 31 de outubro, vários gêmeos. Os teus filhos? Os gêmeos. Os gêmeos. Então, como é que é o nome deles dois? É o Marcelo e o Gustavo Quedes. O Marcelo e o Gustavo. Nós agradecemos contigo pela vida deles e desejamos que as bênçãos de Deus permaneçam e acompanhem eles por todos os caminhos. Festa do dia 24. O Beto, fez dia 24, eu vi toda a movimentação lá no grupo. Beto, que Deus te abençoe com saúde, com alegria, com tudo que tu precisas. Ele sabe melhor que nós, né? O que tu precisas da parte dele. Quer fazer um aviso? Algumas pessoas me perguntaram como vai a Alice, a netinha do Maurício, né, e da Linda, foram membros da nossa comunidade. Ela está no Santo Antônio. Só eu queria avisar que eu falei com o Jonatas, que é o pai dela. Ela fez a última químio, 5 ciclos, a última químio fez agora, nessa semana. Restava na medula óssea dela 5% só de células malignas, e ele me deu a grande notícia de que já tem 2 doadores de medula óssea para ela. Então, ela vai fazer agora o último exame de medula, ver como ficou, e possivelmente vai para esse transplante de medula, que é possibilidade de cura para ela. Um dos doadores tem 95% de total de acerto e o outro tem 100%. Que a gente dá glória a Deus. Uma grande conquista para a família. Então, a gente fica muito feliz com essa notícia. Obrigado, Deus. Verdade assim. Na segunda-feira passada, pude completar 83 anos. Nós nos alegramos com vocês nessa data, né? 83 anos. O senhor bem forte, sempre presente conosco aqui. Agradecemos pela sua vida e desejamos em oração também que Deus renove as bênçãos pelo caminho, pela frente. Obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma ocasião importante? Alexandre, meu filho fez agora dia 29. Alexandre fez aniversário, então, que Deus abençoe a vida dele, né? Por mais um ano de vida. Manda o nosso abraço para ele também. Mais alguém gostaria de compartilhar? Temos visitantes no culto de hoje. Alguém diz assim: estou vindo na primeira vez na igreja aqui de Tramandaí. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? A
Ali temos, né? Já conversamos um pouquinho antes do culto. Como é que é o nome da senhora? Maria Luísa. Veio conhecer aqui esse povo meio esquisito. Né? Que seja muito bem-vinda com a gente, que tenha te sentido em casa, que tenha podido também encontrar aquilo que tu viesse procurar aqui hoje. E sinta-se sempre convidada para voltar e celebrar conosco. Essa é a nossa casa, a casa de Deus. Assim temos um visitante. Como é que é o seu nome? José. E está acompanhando o casal aqui? Teu irmão? Ah, tá. Muito bem-vindo. Está passeando para Tramandaí ou mora? Então, José, que seja muito bem-vindo também com a gente aqui. Sinta-se à vontade em casa. Da mesma forma, nós temos a acolhida, o convite, sempre celebrado conosco. Segunda vez, alguém fez assim uma acolhida com vocês na primeira? Sim. Como é que é o nome de vocês? Ladeira. Ah, da paróquia Catequese em Porto Alegre. Verdade, eu sou original. Provavelmente, o pastor Cláudio me ouviu, né? Se confirmou então. E bom, viu? A confirmação dele deu certo. Né? Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Estão morando aqui agora? Está na transição. A gente sabe como funciona. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos. E agora nós vamos então para o momento de oração final, que hoje também se destina a esse momento de memória, né? Do dia de finados, que é o dia de hoje. Infelizmente nós não conseguimos organizar e fazer também uma celebração aqui no cemitério de Tramandaí, onde nós temos o cemitério luterano, né? Quem sabe por ano que vem a gente consegue organizar essa. Tem muitas pessoas que gostam de fazer essa celebração lá. Mas hoje então, no dia de finados, nós queremos abrir o espaço para quem quiser dizer o nome de alguém que quer trazer para a memória nesse momento, quer recordar, também quer colocar em oração pela saudade, pelo luto, pela tristeza de quem fica aqui. Minha filha Tatiana Lampo, falecida 30 de abril de 2025, com 44 anos. Pastor, é uma grande saudade, pastor. Ela foi a primeira paciente em 1981 que fez o teste do pezinho no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Ela ficou interna 68 dias, eles furando ela da cabeça aos pés para chegar a essa conclusão, pastor. 68 dias no Hospital de Clínicas e no Rio Grande do Sul. A saudade é grande, pastor. E eu peço oração para minha esposa também, ela não está nada bem. Ela fez 68 anos, domingo passado, dia 26. Nós oramos por ela também, para que Deus continue fortalecendo vocês nesse tempo difícil. Hoje faz 70 dias que a Iris faleceu. Lembramos de falar muito especial da Iris hoje, 70 dias sem ela e por ti. Oramos por ti, para que Deus te fortaleça, a ti e a tua família. Lembrar do meu filho Martin também, faleceu faz 1 ano e meio. Lembrar pela minha esposa Ricardo, que está aqui, por mim, pela nossa família. Ainda sente o luto e a tristeza da perda. Mais alguém gostaria de lembrar, em especial de alguma pessoa? Meu esposo Pedro. Pedro. Eu lembro. Oramos também por ti e pela tua família, na lembrança e na saudade do Pedro. Mais alguém gostaria de compartilhar? Pode pensar também, Deus escuta os pensamentos. Se não quer convidar a comunidade a ficar em pé,
Hoje nós temos a oportunidade de rememorar tantas pessoas queridas e amadas que fizeram parte das nossas vidas, fazem parte da nossa história, do que nós somos hoje. Queremos confiar as tuas promessas, tua promessa da ressurreição, a promessa da vida em plena comunhão no teu reino, com todas aquelas pessoas amadas e queridas, das quais nós sentimos tanta falta. E te pedimos, amado Deus, que tu nos fortaleças na nossa tristeza, na nossa saudade, que tu possas ajudar-nos a transformar o vazio em boas lembranças, em alegria e gratidão pela vida que podemos compartilhar. Podemos agradecer pelo amor que tu nos proporcionaste através de cada uma dessas pessoas, a bênção da vida que tu nos ofereceste através delas. E dá que, ao ouvir tua palavra hoje, partilhar da comunhão, receber o teu corpo e o teu sangue, nós possamos sair com nossa fé revigorada para a vida a qual tu nos convidas. Conduz os nossos caminhos, cuida de todas as pessoas que estão adoentadas, hospitalizadas, em tratamento, cuida de todas as famílias enlutadas, todas as pessoas que passam por dificuldades das mais distintas neste momento. Fortalece-as para os desafios que a vida coloca. Oramos por esta comunidade Bom Pastor em Tramandaí, pela paróquia Litoral Nordeste, pelo trabalho da ISLB em todo o Brasil, pela Igreja Ecumênica de Jesus Cristo, universal, presente em todo o mundo. Oramos pela sociedade brasileira que possa viver justiça e paz, com igualdade, solidariedade. Oramos pelo nosso planeta, tua dádiva presente, para que possamos desfrutar da vida, teu dom precioso, com gratidão. Isso e tudo mais, bondoso Deus, que queremos colocar em tuas mãos, fazemos através da oração que teu Filho Jesus nos ensinou, e para isso podemos dar a mão a quem está ao nosso lado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agora podemos nos sentar para ouvir o último hino número 508, é isso, né? E eu quero lembrar que na saída nós temos então oferecido hoje pela oase o nosso chazinho, biscoitinho, as pequenas gostosuras depois do culto, para nossa confraternização, conversa, né, para que a gente possa se conhecer mais, interagir. Fiquem convidadas e convidados a participar e pegar o seu chazinho depois do culto. Pastor, uma indignação minha, enquanto o coral se prepara. Por que dia 31 de outubro, o dia da reforma, é o dia das bruxas, pastor? Eu fico indignado. É a única data que nós temos, pastor. Por que isso? Isso não é correção do luterano, não, tá? Isso aí eles que se virem lá
está nos Estados Unidos, eles É que pra têm lá, dados. a gente tem que ouvir isso, né, Tia? Ok. Pessoal, a última música desse culto é uma música também do século XXI de uma pessoa conhecida no ambiente luterano, aqui do Rio Grande do Sul principalmente. Cláudio Kupka, o compositor desse canto, Amor que nos Salva. O canto é de 2013, Amor que nos Salva. Cláudio Kupka nasceu no ano de 1963 em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Aos 14 anos começou a tocar violão. Atuou como jovem no culto infantil, na juventude evangélica e em grupos de canto. Como estudante da antiga Faculdade de Teologia da ISLB, foi um dos idealizadores do Instituto de Música até hoje acontece lá em São Leopoldo, na sede da EST, e é um grande centro formador de músicos, não só para a ISLB, mas também músicos em geral para atuar dentro e fora do ambiente das igrejas. O Instituto de Música, chegando a cursar parcialmente o curso de Música Sacra. Formou-se bacharel em Teologia pela Faculdade EST, em São Leopoldo. Participou ativamente da comissão que selecionou os hinos do segundo volume do HPD, que é os hinos do povo de Deus, que eu sabia que usávamos até antes desse novo. E desde 2012 é pastor da Igreja Matriz, como chamamos a Reconciliação, em Porto Alegre. Faz parte do Conselho Sinodal de Música, do qual é o vice-presidente atual do Sínodo Rio de Janeiro. Fez parte da comissão coordenadora dos festejos dos 500 anos da Reforma Luterana. Além disso, foi coordenador da comissão do livro de canto da ISLB, que é esse vermelho que usamos hoje. É autor de várias letras e melodias e também da produção de várias músicas. Amor que nos Salva, 2013, um ótimo domingo para nós. Cláudio Kupka também é o nosso vice-pastor sinodal, né? Vamos nós então, na paz de Deus, servindo com amor e com alegria, um bom domingo a todas e todos vocês e uma abençoada semana.